Bora para mais um resuminho da Fazenda 11. Olá, tchucos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Ana Oliveira e esse é o Não Te Conto. Quer ficar inteirado sobre tudo que rola nos realities? Se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like que não custa nada e aqui o seu comentário é muito bem-vindo. Tem vídeos todos os dias, por isso ativem as notificações. E se você puder, compartilhe este vídeo, vou ficar muito feliz. Vamos resumir essa festinha havaiana e a Fazenda 11, que rendeu muito e promete continuar rendendo assunto durante o dia. Gente, se tornou rapidamente um dos assuntos mais comentados no Twitter. O diretor deve estar feliz, né? Até porque ele estendeu a festa e deixou a coisa rolar. Pra começar, do nada rolou um abraço entre Andréa e Diego. Gente, antes deles saírem pra festa, na comemoração lá no brinde, rolou um abraço dos dois. Será um momento de trégua? E teve uma discussão meio sem sentido entre a Tati e o Guilherme no meio da festa. Uma espécie de provocação mesmo. Os dois bateram boca ali de leve. Mas, gente, depois foram para um canto realizar uma espécie de DR. A Tati cobrou uma postura do rapaz, dizendo que ele não pode ficar iludindo ela e a Bifão, envolvendo as duas nessa confusão toda, que ele tem que se posicionar. Ele disse que não faz isso, que ele não fica com uma e com outra, enfim. E no meio dessa discussão toda, gente, parecia cena de novela, cena de filme romântico. Rolou uma lambida, rolou beijo tórrido e rolou vários amassos lá no cantinho que a câmera até desviou, hein? E enquanto isso, o Bifão se divertia lá na festa do outro lado, mas não aguentou, em determinado momento pegou os dois ali, Tati e Guilherme, em flagrante, foi lá rapidamente tirar o colar dela que tava com uma pulseira no braço dele, deu aquela suspirada bem funda. Todo mundo pensava nesse momento que ia rolar a maior treta, mas não rolou. Ela simplesmente disse depois pra Thaís que não vai fazer papel de trouxa. Depois disso, a Tati voltou pra festa meio sem graça. E quando a gente pensava que ia rolar barraco, não rolou. Bifão teve uma reação inesperada, foi lá cutucar a Tati pra conversar. A Tati, que inclusive estava pedindo ali o apoio do Diego, né? Foi puxada pela Bifão pra conversar. E aconteceu que ela disse que a Tati não tem culpa de nada, trocou até um selinho com a amiga, gente. A Tati disse que ama a Bifão, pediu desculpas. Foi uma cena bem comovente. Mas a festa tava só começando, gente. Destaque para Ariane e Lucas, que não se desgrudaram. Os dois ficaram ali de canto conversando. Mas infelizmente a transmissão não mostrou a maior parte da conversa dos dois, o que deixou os fãs que shippam o casal enlouquecidos na web. Mas em determinado momento foi possível ouvir a Ari contando pro Lucas sobre o seu relacionamento, que já tem 4 anos, e que o rapaz, o seu namorado no caso, só valorizou depois que ela participou do BBB e provou que não queria ficar com ninguém, não se envolveu com ninguém lá dentro da casa. E depois, pra aumentar a curiosidade de geral, gente, Ari e Lucas sumiram da festa. Enquanto isso, Tati e Guilherme jogavam charme um pro outro na pista de dança, mas a Tati evitou beijá-lo na frente da Bifão. Lembrando que nesse momento a Bifão já estava ignorando completamente o Guilherme, como se ele não existisse, hein? Depois dela ter pego os dois lá juntos, é como se o Guilherme não existisse. Somente foi falar com a Tati, ficar de boas com a Tati, mas com o Guilherme ela tá pé da vida. E a Thaís resolveu tomar as dores de Bifão e foi conversar com o Guilherme, dizendo que ele não pode agir com covardia com ela e com Tati, no caso com a Bifão e com a Tati, dizendo que quer uma e fica alisando a outra, coisa e tal. O Guilherme não gostou dessa chamada de atenção aí da Thaís, disse que a própria Thaís fica fomentando quando ele tá lá com a Tati, quando ele tá com a Bifão, e quis jogar a Thaís na roda da confusão. A Thaís disse que não é bem assim, que ela sabe que a Bifão tem um sentimento por ele e que ele meio que tá brincando com isso, que ele deixasse as coisas bem claras. Começou uma discussão ali entre eles, Bifão interviu, pediu pra Thaís não ficar mais tocando no assunto, deixou o Guilherme de lado, e aí quem começou a bater boca foi Thaís e Bifão. Gente, uma confusão toda. E enquanto rolava essa DR aí entre Thaís e Bifão, Tati e Guilherme aproveitaram para trocar mais saliva. Gente, era cada beijo que até estralava. Nova pausa para Ariane e Lucas, que estavam agarradinhos lá no cantinho no sofá. Gente, infelizmente, as danadas das câmeras não queriam mostrar os dois. Deixaram provavelmente para edição, né? Mas deu pra ver os dois lá juntinhos e bem grudadinhos.
A Tati até que tentou tirar a Ariane de lá, chamou, mas a Ariane não quis sair, continuou lá conversando com o Lucas. Enquanto isso, no ofurô, Jorge, Guilherme, Neto desciam a lenha na Ariane, criticando a postura da moça e se colocando no lugar do namorado dela aqui de fora, hein? Depois disso, foi possível ouvir a Ariane dizendo que Lucas acabou com a sua vida. Depois rolou uma baguncinha geral na despensa. Yara, Tati e Thaís desceram pra baia, mas ainda não acabou. Thaís, não contente, lá na cerquinha, bateu um papo com o Guilherme e disse pra ele que ele tinha que se posicionar, encheu a paciência, falou. Ficou parecendo até que ela tava mais a favor da Bifão, né? Porque ela tava defendendo realmente a Bifão, se colocando no lugar dela, dizendo que ela faz tudo pro Guilherme e tal. E que o Guilherme tava tendo aquela postura envolvendo a Tati. A Tati até ficou irritada, porque ficou parecendo realmente que Tati e Guilherme eram os vilões da história e a Bifão a injustiçada. Mas a Thaís colocou lá os seus pontos de vista, o Guilherme colocou os pontos de vista dele. E por fim ele disse que vai conversar com a Bifão, que ele somente vê Bifão como sua irmã, que ele nunca deu esperança, que ele nunca tocou nela, que chegou até a dizer que as atitudes dela com ele, de fazer o café, de preparar o almoço, são atitudes de mãe. Ixi. Guilherme aproveitou para puxar a orelha da Ariane e dizer que ela tem que pensar no namorado aqui fora e que se ela não quer algo com o Lucas, tem que chegar e dizer, e se posicionar dizendo que não, porque enquanto ela ficar alimentando a coisa vai piorar. Já na baia, a Ariane disse pra Tati que o namorado não vai mais querer saber dela, contou pra Thaís que o namorado lhe traiu e foi recente. Também contou que ela e Lucas trocaram declarações, que ela disse que sente algo por ele, mas garantiu pra Tati que não ficaram, que eles não ficaram. Quando a Tati perguntou pra ela se ela tá afim do Lucas, ela não respondeu, disse pra não ficar perguntando essas coisas. Começou a conversar com o Cavalo, disse pro Cavalo que acabou com a vida dela, passou 3 anos provando que era uma moça, uma pessoa pra casar, e agora acabou com a vida dela. Ariane também aproveitou para pedir aos fãs que fiquem do seu lado e disse pra Tati e pra Thaís que o namorado vai pegar alguém aqui fora só pra se vingar e depois ela ter que perdoá-lo. Hoje pela manhã o Lucas acordou bem cedinho, conversou com a Tati sobre tudo que aconteceu ontem, contou algumas coisas que ele e a Ariane conversaram, disse que realmente ela sente algo por ele, mas que está pensando no namorado e que ele só vai agir, ele, o Lucas, se a Ariane permitir, que ele está esperando uma atitude dela para agir. Garantiu que os dois realmente não ficaram e também disse que a Ariane não vai se segurar por muito tempo, porque tem sentimentos por ele, gente. Eita, gente, que é assunto! E só deu isso na internet nesta madrugada, gente. Vocês não têm noção. E promete continuar rendendo, hein? Qualquer novidade nós vamos trazer aqui pra vocês. Por isso, se inscrevam aqui. Não sai sem deixar o seu like e o seu comentário. Voltamos a qualquer momento. Um beijo, um cheiro. Fiquem com Deus. Até mais.